Todo mundo achou o texto bíblico? Amém. Esse texto eu li desde domingo, pedi para o pastor Bruno ler hoje, que tem algumas coisas que a gente precisa citar aqui, que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado enquanto crente. É bem verdade que o homem, ele busca de todas as formas ser abençoado. O homem busca de todas as formas crescer na vida, prosperar na vida, ser cheio do dinheiro, ser cheio do poder, da grana, da influência. Mas para o crente é diferente. Existem algumas prerrogativas que Deus dá por meio da sua palavra, que o crente verdadeiro precisa seguir. Quando a gente olha para a história de Israel, nós vamos ver que Deus liberta um povo do Egito, um povo chamado hebreu, que cresceu ali com 70, e quando saiu do Egito, saiu com aproximadamente 3 milhões de pessoas. Deus fez crescer tanto esse povo, que Egito foi pequeno para o tamanho dessa nação que estava sendo construída pela parte de Deus. Deus sabe o tempo e o período que o povo hebreu passou no Egito, e levanta Moisés para ser o grande libertador. A gente vai ver no livro do Êxodo, que é no Sinai que Deus dá as primeiras leis, as primeiras instruções, as primeiras regras que o povo precisa seguir para poder ser abençoado. O povo que não obedeceu, o povo que não seguiu, o povo que não guardou o mandamento, morreu no deserto. Aqueles que desobedeceram a palavra de Deus pereceram e sucumbiram no deserto. Entretanto, a Bíblia vai dizer e vai deixar claro para nós que aqueles que foram fiéis ao Senhor, o sapato crescia conforme o tamanho do pé, a roupa não envelhecia. Aqueles que foram fiéis a Deus verdadeiramente, Deus fazia a maná cair do céu, porque Deus tem um compromisso não primeiramente com o povo, Deus tem um compromisso com a sua palavra. No Sinai, até Deuteronômio capítulo de número 10, Deus está dando instruções para esse povo seguir, leis, mandamentos. E o livro do Levítico, irmãos, é um livro particular, porque nesse livro que Deus vai construir um conjunto de leis que vai influenciar na ética e na moral desse povo. O livro do Levítico é um livro que tem 27 capítulos, que vai dar lei para tudo que o povo possa pensar. Deus vai dar lei para aquele que vai fazer sacrifício, Deus vai dar lei para aquele que vai habitar no tabernáculo. Do capítulo de número 1 do Levítico até o capítulo de número 7 ou 8, Deus vai falar sobre o sacrifício. O homem não poderia apresentar-se diante de Deus de qualquer jeito. O homem não poderia apresentar diante de Deus um sacrifício quebrado, imperfeito. Precisava ser um sacrifício perfeito. Do capítulo de número 11 ao capítulo de número 15, a Bíblia vai dizer, por meio do livro do Levítico, que Deus vai constituir leis que vai organizar a vida em sociedade. A Bíblia fala que todo fluido que sair do corpo do homem, este não pode ser tocado em lugar algum, porque se o homem tocar no fluido que sai do homem, logo será contaminado. A Bíblia também vai dizer que toda mulher que começar a expelir de dentro de si o seu sangue no período menstrual, essa será impura e deve ficar afastada da sociedade por um tempo. Depois que passa o período menstrual, ela retorna a viver em sociedade, porque Deus tem um cuidado com a saúde desse povo. A gente vai ver, irmãos, que Deus ele não vai disponibilizar ao povo apenas leis religiosas. Deus tem uma preocupação tão grande com o povo hebreu, que Deus vai dar lei moral, ética, cívica, religiosa, econômica, lei até dietética para aquilo que o povo deve e não deve comer. Deus tem a preocupação de disponibilizar leis ao povo, não para prejudicar o povo, mas para protegê-lo de toda a influência ruim e toda a falta de conhecimento científico que não tinha na época. Então Deus sabe que o homem pode adquirir uma doença no seu órgão genital masculino, por isso ele dá um sinal. O homem precisa cortar o prepúcio que ele tem, para que ele não adquira doenças como a fimose hoje em dia, como um sinal de que esse povo é um povo escolhido de Deus. Então todas as leis que Deus disponibilizou ao povo no livro do Levítico não foi para matá-lo, foi para protegê-lo.
Leis estas que organizou a vida em sociedade. Se o teu irmão pedir emprestado para ti, não jogue em rosto, mas ajuda ele, não mata a vida dele, porque a vida não pertence a ti, a vida pertence a Deus. Não cobiça a mulher do teu próximo, porque a mulher do teu próximo não é tua, é dele. Não pega o animal que não é teu. Se tu pedir emprestado, paga a tua dívida. Para quê? Para que não haja conflitos. Só que o homem se desvirtua disso. O homem começou a seguir um outro percurso. É olho por olho, dente por dente. Mas Deus deixou claro que se você fizer uma dívida, pague. Se você fizer um compromisso, honre. Não cobice o que não é seu, porque senão isso vai haver consequências. É interessante que quando você lê o livro do Levítico, a gente vai perceber que existe uma temática aqui que está em voga em todos os capítulos. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 27, o tema central desse livro é santidade. Diga santidade. Santidade é a marca de Deus. Deus é tão santo, mas tão santo, que nem o seu povo poderia se aproximar dele de qualquer jeito. O povo poderia ser até santo porque era santificado, mas a Bíblia deixa claro que Deus é santo, santo e santo. A santidade de Levítico apresentada aqui, ela é tão fora do normal que ela tem duas características. A gente vai ver a santidade apresentada aqui como um tabu religioso. É o homem que vive em um processo separativista, porque santidade é separação. Então o povo não poderia se contaminar com qualquer coisa. O povo não poderia estar envolvido com qualquer Deus. O povo não poderia estar envolvido com qualquer povo. Tinha que ser separado. E é interessante que hoje em dia esse conceito está se perdendo da igreja, porque para muitos tudo que acontece no mundo e que entra na igreja é normal. Não, isso faz parte. É o século 21. E Deus deixa claro que para o povo dele que é escolhido deve viver em separação. Deus deixa claro que santidade para Deus é um tabu religioso. Mas mais que isso, o livro de Levíticos apresenta que santidade para Deus tem a ver com a sua ética. Que santidade para Deus tem a ver com seus princípios éticos e morais, não baseados naquilo que nós pensamos, baseados naquilo que Deus ortogou para nós. E é interessante, irmãos, que quando nós lemos esse livro, a gente vai ver dois exemplos na Bíblia, dentro desse contexto, que Deus fala por meio de Moisés, dizendo: Moisés, que homem nenhum toque em cadáver, que homem nenhum toque em um corpo morto. O judeu não pode tocar em cadáver. Existe um tratado, existe um compromisso de sanção. Você lembra o tratado de Nazireu, que ele não pode tocar em corpo morto. Entretanto, existe uma outra parte do livro que vai dizer que se o teu parente falecer, o parente que está morto deve ser embalsamado com seu corpo para que ele possa ser enterrado. Ora, se Deus está dizendo em um período do livro que o homem judeu não pode tocar em corpo morto, e também logo em seguida diz que se o teu parente morrer ele deve ser embalsamado, é lógico que tu vai tocar no corpo morto, não é verdade? É verdade. Existe uma parte da Bíblia que vai dizer o seguinte, que o fluxo do homem não pode tocar em outra pessoa, senão essa pessoa vai ser contaminada. Agora, se esse fluxo for de uso de multiplicação, aí pode. Deus está se contradizendo de maneira nenhuma. O que o livro do Levítico está dizendo para nós é que existem coisas que acontecem na nossa vida que devem estar debaixo de uma normalidade. Rafael, o que tu está querendo dizer com isso? É que para Deus, aquilo que é normal é aceito, aquilo que não é normal não é aceito. Ele vai fazer a comparação daquilo que é santo e daquilo que é impuro, daquilo que é santo e daquilo que é profano. Tudo aquilo que está dentro da normalidade é considerado santo, tudo aquilo que não está na normalidade é considerado impuro. Então deixa eu te explicar melhor. Não é normal um crente chegar no culto e não dobrar o joelho para orar. Está impuro, não está vivendo em santidade. Para Deus não é normal. Perdeu-se a comunhão com Deus. O crente acha que pode chegar no culto, sentar no banco, olhar a igreja e ir embora. Não é santidade, irmão. Por quê? Porque está se perdendo a normalidade. Rafael, qual é a normalidade? A normalidade é orar na igreja quando você chega. A normalidade é você sair da sua casa depois de uma oração. A normalidade é você perdoar o irmão e não ficar com rancor no seu coração. Qual é a normalidade? A normalidade é você devolver dízimos e ofertas, porque é um princípio bíblico. Rafael, qual é a normalidade do crente? A normalidade do crente, meu irmão, é músico que toca na igreja e não tocar no mundo. Essa é a normalidade. Qual é a normalidade hoje na igreja, irmãos? Tem muitas. A normalidade é você ler a sua Bíblia de dia, a sua Bíblia de noite, é você ter como
comunhão com Deus. Se não está na normalidade, está em pecado, e o pecado desvirtua o crente daquilo que Deus permite para ele fazer. Então Levítico está dizendo para nós nessa noite que existe uma normalidade, e a normalidade deve estar padronizada naquilo que Deus quer que o crente faça, e não naquilo que a sua vontade quer. Se eu vivo uma vida que não está na normalidade de Deus, logo eu não estou vivendo em santificação. Rafael, como é que eu consigo deixar de ser impuro e profano e começo a ser aceito diante de Deus? Quando você começar a se santificar. Porque a santificação é um meio pelo qual você pode ter comunhão com o Pai. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se constitui-se inimigo de Deus, porque Deus não tem comunhão com quem tem comunhão com o mundo. Deus tem essa preocupação em mostrar para o povo que o povo precisa viver não na sua normalidade, mas na normalidade daquilo que Deus quer que nós vivamos. Por que, irmãos? Porque o povo viveu um bom tempo no Egito, e a cultura do Egito é uma, mas a cultura do povo judeu diante de Deus é totalmente diferente. O normal era adorar o Deus Sol, agora o normal é adorar o único Deus. Se você ler comigo, leia por favor o versículo de número 1 do capítulo de número 26. Olha o que Deus começa dizendo no final do livro: não farei para vós outros ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figura na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Olha para cá por favor. No Egito, alguns teólogos vão dizer que foi a cultura egípcia, que foi a idolatria do Egito, que começou a influenciar o monoteísmo dentro do povo judeu. Existiam dentro do Egito uma cultura politeísta. Eles não adoravam apenas um Deus, eles adoravam vários deuses. Entretanto, alguns estudiosos e teólogos vão dizer o seguinte, que apesar do povo egípcio ser considerado idólatra, politeísta, existia uma cultura chamada monolatria. Rafael, o que é monolatria? É quando você adora um único Deus, mas que considera outros ao seu redor. O povo egípcio adorava um único Deus, Deus Sol, mas eles não desconsideravam que existiam outros deuses que eles poderiam adorar também. Só que quando Deus liberta Moisés do Egito, para libertar o povo da escravidão do Egito, a Bíblia vai dizer que Deus se apresenta como um único Deus. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, fala para o povo que eu vou ser Deus deles, mas que eles devem excluir e deixar de adorar os deuses do Egito, porque eu não vou querer ser o único e você considerar algo a mais além de mim. Então diz para eles que eu vou ser não somente Deus, mas vou ser o único Deus que eles devem adorar. O que a Bíblia está dizendo é: o povo egito está saindo, o povo judeu está saindo da monolatria e está entrando no monoteísmo. É verdade que existem alguns crentes ainda hoje que adoram a Deus como seu Senhor, mas existem outros ídolos que estão guardados no seu coração. Deus não quer ser apenas o primeiro, Deus quer ser o único a ser adorado. Tem gente que se considera monoteísta. Não, pastor, eu adoro só Deus, Yahvé, o Senhor Elohim, mas só Deus sabe que no teu coração existem ídolos que precisam ser destruídos. Só Deus sabe que no teu coração existem imagens que precisam ser lançadas fora. É interessante que quando nós lemos o primeiro livro dos Reis, quando Deus fala com Elias, a Bíblia vai dizer que existia um povo que estava adorando Astarote e Baal. E a Bíblia diz que o povo de Israel não apenas se curvava diante de Baal, mas beijava um com a sua boca. Nesse texto aqui de Levítico, a gente percebe o seguinte, irmão, que o fato do homem curvar-se diante de uma imagem já era um culto que ele estava fazendo para um ídolo. Deus está dizendo: eu não aceito isso. Você não precisa nem beijar. Você precisa, se você apenas dobrar o teu joelho, você já está negando a mim para adorar um ídolo. Deus está dizendo: eu não aceito idolatria. Deus está dizendo: eu preciso ser o único no teu coração. O que é que o pecado faz? O que é que a idolatria faz? Ela destrona Deus de dentro de nós. Destronar Deus é tirar Deus do centro, nós tirar Deus da vontade que Ele precisa estar em nós, para colocar prazeres que vão estar dentro da nossa carne. Deus está dizendo: você não pode querer me adorar, mas também estar com outros ídolos guardados na tua casa. Eu preciso ser o único. Eu preciso ser o único para ser adorado. Aí, como Deus sabe que o povo está saindo do Egito
e no Egito existe algo chamado monolatria, Deus está dizendo: não adore a mim e outros deuses, adore a mim e somente a mim eu devo ser adorado. Por que isso, Rafael? Se você puder acompanhar comigo o versículo de número 22, Deus vai continuar dizendo: guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Continua, leia o verso de número 3, 26, 3. Ele vai dizer: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes. Presta atenção para cá. Deus deu todas as leis, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 25. Quando chega no capítulo de número 26, Deus está dizendo que existem leis, mandamentos e estatutos que o povo precisa cumprir para ter um relacionamento com Deus. Deus não quer ser apenas o primeiro, Deus quer ser o único a ser adorado. Deus não quer apenas que você adore da boca para fora, Deus quer que você guarde os seus mandamentos, guarde os seus estatutos, obedeça e cumpra toda a sua lei. E ainda reverencia o seu tabernáculo. Para que, Rafael? Para que Deus está dando prerrogativas para o povo? Leia o versículo de número 4. Olha o que Deus vai dizer: então eu vos darei as vossas chuvas e o seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A gente lê e não entende. Por que não entende? Porque quando eu leio que Deus vai dar chuva, eu penso que Deus vai dar chuva conforme Ele dá aqui no Pará. Só que eu estou falando de Israel. Israel está num contexto totalmente diferente do nosso. A gente era acostumado a fazer sol escaldante de manhã e toró de chuva de tarde, não é verdade? Só que nem chover mais chove. Só que o contexto de Israel é muito pior. Porque quando, irmãos, Israel sai do Egito, ele vai para uma terra chamada Canaã. Hoje, Canaã é considerada a Palestina, mas é a terra prometida de Israel. Eu vou te explicar o que eu estou falando agora. Quando você lê o contexto da ecologia de Israel, onde Israel está inserido, você vai perceber que ele está no centro de algo chamado crescente fértil. A crescente fértil, ela é composta pelo norte do Egito, pela parte da Mesopotâmia e pelo norte, ali até chegar em Chipre, em toda a parte da Palestina. Quando você olha para o Egito, ele é alimentado por um rio chamado Nilo. Foi de lá que o Egito surgiu. Nilo é considerado um deus para o Egito. Os egípcios adoram Nilo porque Nilo é que dá vida para eles. Quando você vai para a Mesopotâmia, você vai ver que lá onde a Babilônia está, os cadeus, os jebuseus, todos estes estão sendo alimentados e supridas as suas necessidades por dois rios. Quais são eles? O Tigres e o Eufrates. Não tem por que ter problema. A gente tem água potável. O povo não vai adorar a Deus. O povo não vai servir ao único Deus. Por quê? Porque eles têm fonte de vida para suprir as suas necessidades. Agora, quando Deus pega o povo hebreu, tira do Egito e leva para a terra de Canaã, só existe um rio que eles vão ter que se alimentar. Qual é esse? Jordão. Só que o Jordão não é alimentado pelo mar Mediterrâneo. O Jordão, ele não está conectado a um oceano. O Jordão está conectado ao Mar Morto. Para o povo hebreu sobreviver na Palestina, eles vão depender de um fato. Que fato é esse? Da chuva. Só que Deus diz: eu só faço chover se tu me obedecer. Se tu não me obedecer, eu não faço chuva cair do céu. O contexto geográfico, ecológico, onde Israel está inserido, ele vai depender de algo chamado pluviosidade. O que é a pluviosidade? É uma chuva que cai em um tempo determinado do ano. Eles esperavam um tempo determinado do ano chegar, como a primavera, para a chuva descer do céu, para que o rio Jordão cresça as suas enchentes, para que eles possam aproveitar da água para plantar os seus frutos. Ora, se não chove, o rio seca. Se o rio seca, não tem como plantar. Se não tem como plantar, não tem alimento. Se não tiver alimento, todo mundo morre. Deus está dizendo: tu não é o Egito, tu não é os babilônios, tu vai aprender a viver na minha dependência. Como é que o crente vive na dependência? Debaixo de obediência. Se tu guardares os meus mandamentos, se tu fores fiel a mim, se tu não adorares outros ídolos, eu farei chuva cair do céu. E aí, irmão, tá vivendo um deserto? Se tu for fiel ao Senhor, desse deserto Ele vai fazer chuva cair e árvore crescer. É uma promessa de Deus aqui para esse povo, que o povo tem que entender que não tem como você ser abençoado por caminhos tortuosos. Ou tu obedece abençoado, ou tu desobedece e vive maldição.
Quando a gente lê todo o capítulo de número 26, você vai ver que ele é muito parecido com Deuteronômio 28. Se atentamente os ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ser fiel a Ele, Ele abrirá as comportas dos céus, meu irmão, e bênção vai correr atrás de ti. Agora, se tu não for obediente, tu vai querer água para plantar, não vai ter. Vai querer chuva para regar e não vai ter. Porque Deus está dizendo: ei, quem controla a ecologia sou eu. Primeiro ponto, existe uma promessa aqui. E eu tenho algo para te dizer: a promessa de Deus não falha. Vou repetir: a promessa de Deus não falha. Quem é que falha? Somos nós. Se você for fiel a Deus, tenha certeza que a promessa se cumpre. Se tu obedeceres a minha voz, se tu guardares os meus mandamentos, se tu reverenciares o meu santuário, certamente se andares nos meus estatutos, então eu vos darei as vossas chuvas no seu tempo. É a primeira promessa. Vamos continuar o texto? Pregação expositiva. Aí olha o que ele vai dizer. Tu não entendeu, mas eu vou explicar melhor para ti. O versículo de número 4, deixa no 5, vai dizer o seguinte: eu vou te dar a tua chuva, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Olha, ele já está dizendo: se a chuva cair no céu, a terra vai dar a sua árvore, e da árvore vai vir um fruto. É tudo, meu irmão, tudo ligado. Não adianta a gente querer pular a etapa que não pula. Deus primeiro faz chover, depois tu espera crescer, para depois tu colher o fruto que tu precisa. Então ele dá a árvore, ele dá a chuva, ele dá a árvore, porque a terra vai dar a sua messe, e a árvore do campo dará o fruto. Aí o versículo de número 5, ele vai dizer o seguinte, ó: a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Eu vou te explicar o que é a debulha. A debulha é um processo que o agricultor tem de, tipo assim, colher a semente, colher o fruto. Você está debulhando, você está colhendo o fruto da determinada árvore. Então o que Deus está dizendo aqui? Se tu fores fiel a mim, eu vou fazer chuva cair do céu, a árvore vai crescer e vai dar o fruto. Quando o fruto der, tu vai fazer a debulha, ou seja, tu vai colher. Só que ele está dizendo que a tua colheita não vai ser em um tempo curto, se estenderá até a vindima. Rafael, o que é a vindima? A vindima ela está relacionada com o vinho. E a vindima que está relacionada com o vinho, que é a uva, até a sementeira. Você sabe quanto tempo um agricultor nessa época aqui esperava para colher o fruto e se beneficiar dessa colheita? 3 anos. Se eu fizesse a colheita esse ano, 2024, 2025, né? 2025, 2026, 2027, até 2027, toda a colheita que eu tive vai perdurar durante 3 anos. Tu não vai ter problema com o alimento. Por quê? Porque toda a colheita que tu fizeste serviu de suprimento durante um tempo determinado, 3 anos. Só que depois de 3 anos, a tua colheita que tu fizeste ia acabar. E aí tu precisaria esperar o quê? Crescer outro fruto para tu fazer outra colheita. Só que Deus está dizendo o seguinte: tu não precisa esperar para acabar a tua colheita para plantar de novo. Vai chegar um tempo que a bênção vai ser tão grande que quando tu fizer a tua colheita, no tempo que acabar a primeira, a segunda já vai estar pronta. Então a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Tu nem precisa esperar acabar para ter. Quando acabar já vai estar pronto. É a sementeira. O que é a sementeira? É a semente. Aí ele diz: comereis o vosso pão a fartar. Pão aqui é qualquer tipo de alimento. Tu vai comer até acabar, irmão. Tu vai comer até estourar o teu bucho. A Bíblia está dizendo que vai ser tanta prosperidade que tu não vai comer e vai esperar nascer de novo. Tu vai comer quando terminar. Deus já tinha plantado, já tinha colhido, já tinha providenciado. Aí ele diz, ó: e habitareis seguros na vossa terra. Aí ele diz, no versículo de número 6: estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. O que é que Deus está dizendo? É muito fácil você ler esse texto hoje fazendo anacronismo, pensando que Deus escreveu esse texto pensando na gente. Deus não escreveu esse texto pensando em nós. Sabe por quê? Porque aqui não tem guerra, aqui não tem tiroteio, aqui não tem exército na rua 24 horas.
Aqui não tem bomba explodindo casa, mas aqui em Israel tem. A guerra é todo dia, a luta é todo dia morre israelense, todo dia morre palestino. Só que Deus está dizendo, dando uma promessa para aqueles que forem fiéis a Deus, que tu não precisa dormir para acordar espantado, tu vai dormir em paz. Não, você não entendeu. Se você tivesse crido, tua glória seria mais forte. Deus está dizendo, numa terra que vive em guerra, vai chegar um tempo que Deus vai colocar paz aonde você estiver. É por isso que ele diz, habitareis seguros na vossa terra. A qualquer momento os israelenses, o povo de Israel, poderia ser surpreendido com o ataque da Babilônia, com o ataque dos persas, com o ataque do Egito. Por quê? Porque eles seriam levados cativos. Mas Deus está dizendo, vai chegar um período que vocês não vão se preocupar com invasões, porque eu vou colocar paz na terra, eu vou derramar paz sobre vocês, e não vai haver nada que vos espante. Eu sei que a guerra está grande aí, eu sei que a luta é difícil, eu sei que tem momentos que tu não consegue dormir, preocupado com as suas lutas, preocupações, indecisões, conflitos internos, pessoais. Mas Deus está dizendo, me obedece, que tu vai ter uma noite tranquila. Porque se tu for fiel, irmão, Deus vai colocar paz na tua casa. E até os animais nocivos da terra não vão te alcançar. E a coisa começa a mudar. Deus promete chuva, Deus promete fruto, Deus promete colheita, até te fartar. E ele vai dizer mais, versículo de número 7. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Deus está te dando vitória, dá um glória a Deus. Isso, continua, Ítalo, por favor. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. O que é que Deus está dizendo? E eu creio nessa palavra. Não importa a legião que vem te afrontar. Olha o que Deus está dizendo. Se tiver só 5 na tua casa contra 100, não te preocupa, a vitória é tua. Rafael, mas se tiver 10.000, não te preocupa, a vitória é tua também. Porque a guerra que é vencida não é na quantidade de soldados do povo de Deus. A guerra é vencida pelo crente baseado na obediência a Deus. Quer vencer essa guerra? Obedece. Quer vencer essa guerra? Honra o Senhor. Quer vencer essa batalha? Permanece firme. Porque Ele está dizendo, não importa a quantidade dos teus inimigos, se tu fores fiel, tu vai perseguir o teu inimigo e tu vai vencer. Oh glória! Aleluia! Versículo de número 9. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Irmãos, não adianta colher o melhor da terra, não adianta ter o melhor da terra, se Deus não fizer uma aliança contigo. Tem gente que quer ter o melhor. Eu quero. Você não quer? Tem que ter aliança com Deus. Eu vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança. Tudo isso daqui é promessa, baseada em uma prerrogativa: obediência. Coloca o versículo de número 10. Comereis o velho da colheita, e para dar lugar ao novo tirareis o fora o velho. Como é que está a tua despensa? Está estreito, só mortadela. Como é que está a tua despensa, irmão? Deus está dizendo, se tu fores fiéis a mim, tu vai comer tudo que tu tem para comer, do que tu plantou e colheu. Só que vai chegar um tempo que a colheita vai ser maior do que o gasto. Deus está dizendo, não é por escassez não, tu vai precisar jogar fora para o novo entrar. Vai ter tanto alimento, vai ter tanta cevada, vai ter tanta seiva, que para o novo entrar na tua casa, tu vai ter que dar o velho.
Sabe aquele quilo de arroz que está sobrando? Dá para quem não tem, Deus vai dar um novo. Sabe aquele alimento que está sobrando? Não, irmão, Deus não trabalha com resto, Deus trabalha com sobra. Esse texto está confirmando isso. O resto para ti é jogar fora. O resto, a comida que é resto para ti, para Deus é sobra. Lembra do cesto da multiplicação? Jesus perguntou para os discípulos: quanto sobrou? Olha, 5 pães e 2 peixinhos aqui, ó. Ainda sobraram 12 cestos. Guarda que ainda dá para multiplicar para mais 5.000 pessoas. Deus está dizendo que existe uma promessa para nós. Vai haver tanta fartura que vai ter que tirar o velho para colocar o novo. Só que para isso acontecer precisa estar baseado na obediência, de servir a Deus verdadeiramente. Essa promessa para quem é crente de verdade. Mas tem gente que é apegado ao velho. Tem gente que é apegado à coisa velha. Consumista compulsivo, acumulador. Abre essa mão aí, irmão. Abençoa o necessitado. Paulo disse: a melhor coisa é dar do que receber. Aí tem gente que não entende porque não é abençoado. Deus, ele gosta da partilha. Deus ama a partilha. Tua casa está cheia, tu está vendo teu irmão morrer e tu não está compartilhando. Como é que tu quer algo novo entrar se tu não compartilha o velho? Existe uma promessa aqui. Tu colhe tanto e não compartilha. Comereis o velho da colheita anterior, tá vendo? Tu esperou 3 anos para colher. Vai ser tanta comida que quando chegar de novo tu não vai ter espaço, tu vai ter que doar. Então olha o que Deus está dizendo, irmãos. Se tu guardares os meus mandamentos e não fizer apenas eu de Deus e outro, mas fizer somente eu vou fazer chuva cair no céu, no deserto. Eu vou alimentar, eu vou multiplicar a tua sementeira. Tu vai colher até estragar. Tu não vai colher e esperar vir outro. Tu vai acabar e já vai ter o outro pronto para tu colher. Vou multiplicar, eu vou fazer uma aliança contigo. Tu vai ter condições de doar para quem não tem. Só que tem algo muito mais fantástico aqui. Porque todos esses versículos são uma promessa. Existe algo muito melhor do que o pão. Existe algo muito melhor do que a chuva. Existe algo muito melhor do que a colheita. O versículo de número 11 deixa claro. Ele diz: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Qual é a promessa de Deus para aquele que obedece a Deus? É Ele tabernacular sua presença na tua vida e na tua casa, independente das condições. Eu tenho que entender que se eu for fiel a Deus, aonde eu for, Deus estará comigo, porque o tabernáculo estará na minha vida, o tabernáculo de Deus estará na minha casa. E Ele diz mais: andarei entre vós e serei o vosso Deus. Tem coisa melhor do que viver sem Deus e viver com Deus? Não tem, irmão. Existe uma promessa no capítulo de número 26. Se cumpriu em Cristo e permanece até hoje pela pessoa do Espírito Santo. Quer ter Deus na tua vida? Te santifica. Quer ter Deus na tua vida? Obedece. Quer ter Deus na tua vida? Lê a palavra. Quer ter Deus na tua vida? Te congrega. Deus tabernaculará a sua tenda na sua vida. Aonde você estiver, vão olhar para você e vai dizer: lá vai ali um santo homem de Deus, lá vai ali uma santa mulher de Deus, porque Deus andará convosco. Oh glória! Aleluia! Só que tem um problema, irmãos. Tem um problema. Vamos ler o versículo de número 13. Então eu, Senhor, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar o quê? Eretos. Sabe como o escravo do Egito andava? Ele andava assim, ó. Timões ali é barra de ferro ou de madeira. Eles colocavam 2 pau na costa e andavam assim, ó, porque eles eram escravos. Toda pessoa que andava dessa forma, a gente já identificava, é escravo. Por quê? Porque além de colocar os timões, eles colocavam um jugo. O jugo era qualquer tipo de carga. Então, como a carga era pesada, a costa andava assim, ó.
Só que Deus está dizendo que quando Ele te tirou do Egito, Ele não te tirou para andar assim. Ele te tirou para andar assim. Então quando tu vê um crente cabisbaixo, diz assim: rapaz, tu é mais escravo, tu é livre, anda de cabeça erguida. Porque olha aí, irmãos, tem crente andando de cabeça baixa como se fosse escravo. Deus está dizendo: eu vos fiz andar eretos, costa reta, porque tu não é mais escravo, agora tu é livre, servo de Deus. E servo de Deus anda de cabeça erguida. Por quê? Porque Deus tem uma promessa, porque Deus mandou chover, porque Deus fez uma aliança, porque Deus fez multiplicar, porque Deus é Deus. Oh glória! Deus é Deus, irmão. Então o problema aqui, se tu não ouvires a minha voz, se tu não atentares para os meus mandamentos, rejeitares os meus estatutos e os meus juízos, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror e a tísia e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde da vossa semente, porque os vossos inimigos comerão. Agora, se tu não obedecer a Deus, se tu não fores fiéis a Deus, se tu não guardares os seus mandamentos, se tu não honrares a Deus em todos os seus estatutos, daquilo que tu colher, o teu inimigo que vai comer. Se tu não guardares os meus mandamentos, a febre vai tomar conta de ti. Tem gente que vive doente, aí pensa que é o inimigo. Não, irmãos, está faltando tu guardar os mandamentos. O salmista escreveu dizendo que a palavra dele é como substância para os ossos. Tem gente que vive com o corpo adoecido, adoece toda hora, tem febre toda hora, gripe toda hora, dor toda hora. Ei, meu irmão, se não é o inimigo, é o próprio Deus te colocando na prova. E a única forma de tu sair dela é guardando os mandamentos, lendo a sua palavra, honrando a Deus, servindo a Deus. Diga para o irmão do seu lado: você, fala, diga, você não é mais escravo. Para de andar de cabeça baixa, começa a andar ereto, porque Deus te fez livre. O tempo da escravidão já acabou, e nós temos uma promessa sobre nós. Você pode aplaudir o nome do Senhor aí? Aleluia! Oh glória! Eu aprendi algo essa semana. Você sabe o que é empenho? Empenho é o que a gente está fazendo aqui, adquirindo habilidades teóricas, conhecimento, palavra. Sabe o que é desempenho? É colocar em prática o que a gente aprendeu hoje. Então quando tu sair daqui da casa de oração, não sai de cabeça baixa, sai crendo que existe uma promessa. E a única forma de você receber essa promessa é guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra. Você crê nisso em nome de Jesus? Você pode aplaudir Deus mais uma vez? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua sementeira, que Deus abençoe a sua despensa, que Deus abençoe a sua colheita, que Deus abençoe a sua casa, que a presença do Senhor não falte lá, que o Espírito Santo não falte lá, que você seja uma bênção onde você estiver, que você abençoe outras pessoas também, que você consiga, que você possa abençoar o seu vizinho, que você possa abençoar o seu inimigo, que você possa abençoar o seu irmão quando você guardar a palavra dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção dos irmãos.